Boa tarde, pessoal. Olha eu aqui de novo, hein? De manhã, tarde, noite, Wagner Dorim está direto aqui. E hoje eu estou aqui com a nossa prima, Pamela. Seja bem-vinda, Pamela Jaque, né? Obrigada, Dorim. Agradeço aí pelo convite. Vocês sempre tão carinhosos. Boa tarde a todos aqui que estão assistindo agora essa live. Namastê. Gente, a Pamela, gente, ela tem uma história maravilhosa para contar para vocês, como tudo começou. E ela agora, gente, está aí, ó. É yoga para cá, yoga para lá. Eu com essa mania de yoga dela, ela emagreceu e eu tô aqui, ó, virando uma bola, que a minha yoga agora é só comer, só. Pois é, foi um longo caminho para chegar até aqui, né? Então, eu moro em Ubatuba há 4 anos, né? Mas faziam já umas 8 anos que eu queria sair de São Paulo, trabalhava no mundo corporativo, né? E eu estava muito cansada, trabalhava 14 horas por dia. Quando eu tinha uns 36 anos, eu passei muito mal, fui parar no hospital com uma suspeita de infarto nessa idade. Imagina, infarto é fatal nessa idade. Mas não era, graças a Deus. Eu estava tão tensa, com tanto cansaço, que meus músculos estavam tão tensos que pressionaram os nervos. E os nervos reagiram com sintomas parecidos com infarto, mas graças a Deus era um estresse profundo. Fiz um exame, a médica falou: olha, Pamela, até quando você está dormindo, tua mente não para, ela está trabalhando, né? Opa, apagou a telinha aqui para mim, não sei por quê. Então, foi nesse momento que o yoga entrou na minha vida, né? E naquela época eu já era esotérica, desde muito jovem, né? Aí, mais ou menos, quando eu estava com uns 26 anos, eu descobri a física quântica por um acaso, mas desde pequena, eu tinha o quê? Uns 7 anos, eu já assistia Cosmos, eu já era toda assim, né? Gostava dessas coisas. E aos 18 anos eu tive uma síndrome do pânico, né? E foi aí que eu percebi como a minha mente poderia me adoecer, né? Por isso que o chamado, né, dessa live aqui hoje é como é que a gente faz essa reconexão com aquilo que nos aflige, né, com aquilo que nos dá medo, com a doença que às vezes a gente tem no corpo, né? E eu fiz terapia, Opa, não sei por que de repente meu celular está apagando aqui, eu não estou vendo mais nada. Voltei. E no yoga, né? Com yoga que eu estudei psicologia também, desde os 18 anos, porque eu tinha uma psicóloga junguiana, a Yane Freitas, não sei se ela vai estar assistindo ali, provavelmente ela vai assistir depois. E ela começou a me ensinar muito, a gente fez uma amizade, ela começou a me ensinar muito sobre o mundo intuitivo, né? Interpretação de sonhos. Então, quando eu entrei no yoga, todas as práticas de asanas, de respiração, que são importantíssimas, mas o meu foco sempre foi para a questão da mente, né? Porque eu vi ali que na mente é que a coisa começava, né? Podia aprender a lidar com ela. Então, na psicologia, eu aprendi muito na terapia, descobri muitas coisas, sanei muitas coisas, mas faltava alguma coisa para virar a chave. Eu já tinha entendido meus traumas, toda a relação com a minha família, mas por que eu podia entender racionalmente, mas aqui no coração a mudança ainda não tinha acontecido, né? Porque é assim, gente, às vezes a gente sabe que a gente precisa fazer alguma coisa, a gente sente que tem que fazer alguma coisa, mas a gente só consegue fazer aquela coisa quando vem uma certeza no coração. Quando vem aquela certeza, é uma coisa assim que é uma certeza mesmo, é uma entrega que você pega e faz a partir daquele momento. Ele sai da dimensão mental para a dimensão criativa e intuitiva, né? É quando a motivação toma conta da gente, né? Quando aquele motivo que leva a gente para a ação, né? A motivação é aquilo que a gente sente no coração, né? Então, não sei, já estou falando aqui há um tempinho, Dorim, se você quiser fazer alguma pergunta. E assim cheguei Não, aqui. eu quero que você continue assim, porque quantas pessoas estão passando nesse momento que você passou lá atrás.
e não sabe o caminho, e de repente eles estão dentro de casa com esse vento forte que a gente está tendo aí, né? Porque a gente está chamando de vento forte em vez de estar falando o nome, não trazendo para dentro da nossa casa essa energia ruim, né? E as pessoas, é bom escutar o que você passou. Por exemplo, uma pessoa que mora em Ubatuba, gente, uma praia maravilhosa, imagina ela olha pela janela e não pode ir na praia. Imagina como é que ela está passando aí também. Então, é bom as pessoas estar escutando o que você passou, né? Gente, ela e a Karen não são primas, são amigas mesmo, irmãs, porque uma ajudou a outra pelas histórias, né? Fica à vontade. Tudo seu microfone. Maravilha, então. Eu aprendi muito com a Karen, realmente, né? Quando a Karen começou o trabalho dela, né, vocês devem saber, ela tinha uma clínica de estética, né? E de repente ela sentiu esse chamado, largou tudo, assim, sabe? Eu tive perto dela, assim, nos piores momentos dela. E o que eu admiro na Karen é que ela nunca, nunca desistiu. A Karen tinha essa certeza dentro do coração dela, né? De que era isso que ela tinha que fazer e que ela ia suplantar qualquer obstáculo, né? Que aparecesse na frente. Então, o que que acontece? Quando a gente tem essa disposição de suplantar qualquer obstáculo, não quer dizer que a gente não tem medo. A gente tem medo, mas a gente tem uma certeza e uma confiança de que a gente vai conseguir, de que é aquilo que a gente realmente quer, e simplesmente a gente vai e se entrega nessa missão, né? Então, quando eu falo assim, como se conectar com o mundo intuitivo, como se conectar com aquilo que nos aflige através da dimensão intuitiva, que é onde mora essas questões do coração, a gente tem que começar a entender que nós somos feitos de várias dimensões, né? Dentro do modelo que eu trabalho, é um modelo que saiu do yoga, que o Amir Goswami, aquele físico indiano, no livro Médico Quântico, ele faz uma adaptação desse modelo do yoga, que são os coxas do yoga, e depois aqui no Brasil, o Dr. Fernando Vignardi pega esse modelo e fez mais uma pequena adequação. E para vocês verem como isso aqui está trazendo, né? Eu vim conhecer o que eu vou falar aqui agora, dentro da faculdade de medicina, dentro desse formato. E eles com a intenção de que isso vá para as faculdades de medicina, para que o médico já não fique mais só na alopatia, né? Porque a alopatia, muitas vezes, ela é essencial. Aliás, ela vai salvar uma vida. Mas a gente aqui no Ocidente, principalmente, a gente se acostumou, a gente foi criado para a gente não se deparar, para a gente não se conectar com aquilo que causa medo, que causa dor. Então, se eu tenho uma dor de cabeça, eu não vou pensar a origem dessa dor de cabeça. Eu vou lá e vou tomar um remédio para cortar a dor de cabeça, para baixar a febre. Se eu estou muito ansiosa, um ansiolítico. Se eu estou muito depressiva, um antidepressivo. Sem nunca abrir esse espaço para olhar para dentro e olhar a origem. E por que olhar para dentro e olhar a origem? Né? Porque dentro do modelo de quântico de homem, e que segue muito realmente também o que a física quântica, na verdade, quando ela chegou no Ocidente, isso para nós foi abençoado. Porque aí sim o mundo ocidental começou a entender o que são as ciências orientais, como é o yoga, né? E dentro desse modelo quântico de homem, a gente fala que a doença ela tem uma causação descendente. Ela descende da mente para os outros corpos até chegar no físico. E quais são esses corpos, essas dimensões? É a dimensão física, metabólica, vital, mental, e depois a quinta é a supramental. Só que a supramental é o nosso self, é a nossa consciência superior. Então, a dimensão supramental é algo que a gente não cura. Ela é a cura, né? Quando a gente se conecta com ela, quando o yoga fala se reconectar consigo mesmo e com todo ao nosso redor, essa reconexão é quando esse nosso self, nosso Atma, nossa consciência superior, ela passa a assumir, então, o controle da nossa vida, né? A percepção de mundo, as escolhas que a gente faz, né? Então, a causação descendente, ela sempre vai começar da dimensão mental, e aí ela vai
descendo para a dimensão vital. Oi, Luciano, boa tarde. Então, ela vai descendendo para a dimensão vital, para a dimensão fisiológica, para a dimensão física. Como é que é, para eu poder entender um pouquinho mais como é que isso funciona, né? A dimensão mental é a dimensão dos pensamentos e das emoções. Todo pensamento, ele gera uma emoção. E toda emoção, ele vai causar um impacto no corpo. É por isso que quando a gente se assusta, a gente faz... Né? O corpo, a respiração se encurta, a gente contrai toda a musculatura, e depois que o susto passa, o que a gente faz? Né? A gente relaxa. E repare como a respiração faz parte do processo. A exalação sempre está associada à descontração, né? Por isso que a respiração é um dos pontos principais dentro do yoga para qualquer cura em qualquer uma das dimensões, né? Então, isso também, eu estou falando quando a gente leva um susto, mas isso também acontece com pensamentos. Então, de repente, você não se sente amada pelo teu companheiro, você sente que você tem medo de se arriscar em algo que você sonha, né? Você tem uma pessoa que te incomoda, que te faz sentir muito mal. Todos esses pensamentos, eles vão gerar uma emoção. E cada vez que você repete esse pensamento, você vai repetir a mesma reação física. E as conexões neuronais que são utilizadas para gerar esse pensamento e desencadear essa emoção, cada vez ficam mais fortes, né? É o que a gente fala de afinidade. Quando a gente repete muitas vezes um pensamento, aquelas mesmas conexões neuronais estão sendo estimuladas. E quanto mais estimuladas, mais fortes. É que nem estimular o músculo. Então, o tempo todo eu estou pensando, eu não sou amada, eu não sou amada, eu não sou amada. O tempo todo eu estou reforçando essa conexão e o tempo todo, meu corpo todo, minhas emoções, meu corpo está reagindo a isso. Quer perguntar alguma coisa? Não, inclusive, você está falando sobre essa parte, a pessoa fica dentro da casa dela vibrando aquelas porcaria que a gente está vendo na televisão, aquela Matrix que está tentando pegar, aquela panelinha que tenta forçar a cabeça da pessoa. Então, é bom você estar passando isso aí, para a pessoa estar fazendo esse exercício em casa. Esse vento não vai entrar dentro da minha casa, essa energia não vai entrar dentro da minha casa. É muito bom o que você está falando. A pessoa precisa... inclusive, tem que ver com você, para você ir passando exercícios para a gente passar diariamente para as pessoas aqui, pelo menos uns 10 minutos todo dia, para as pessoas começar a acostumar a fazer outra coisa, né? Pegar a família, vamos fazer, deitar no chão, não sei, a gente tem que montar alguma coisa, Pamela. Sim, estou começando a montar já, né? Na verdade, eu já no canal do YouTube eu estou subindo algumas coisas que eu posso mandar para você, também para subir aqui no canal. E... respiração, né, que nem eu falei, é o começo de tudo, né, aprender a respirar. E quanto a isso que você falou, assim, né, aqui em casa eu praticamente não assisto TV, né, e eu tenho durante o dia, muito contato com muitos grupos, muitas conversas, né, sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, muitas egrégoras boas onde eu participo, né? E o coronavírus estava rolando, eu já estava ficando mais em casa, mas um dia, quando falaram em isolamento, eu falei, peraí, deixa eu ver do que se trata esse coronavírus, né? Porque você está aqui em Ubatuba também, você está meio assim, né? Natureza, né? Tudo mais tranquilo. E aí eu passei 3 dias assistindo a Globo. Eu vou ter que ser muito sincera com vocês que a Globo, em termos de informações sobre a doença, como se cuidar, foram as melhores informações que eu acho que eu tive contato. Porque no começo eu estava procurando nos grupos muito vídeo, que eu não sabia se era fake, se era real, muita receita. Entrei na Organização Mundial da Saúde, mas ele não tinha muito detalhamento da informação. E aí, esses profissionais que realmente a Globo trouxe, que começaram a trazer um monte de informação assim, mais contundente do que a gente precisava fazer. E aí eu começando a ter assim, mais informação, falei com alguns amigos meus que são da área da saúde em São Paulo, né, que já trabalham há muitos anos, assim, né,
com a saúde pública. E aí eu comecei a entender melhor como é que eu tinha que me cuidar, né? E aí, o que aconteceu? Depois desse terceiro dia, um dia eu estava almoçando e eu comecei a sentir meu coração, tipo, mais agitado. Eu falei, nossa, tô ansiosa. E aí, eu comecei a perceber que quando eu tentava meditar, minha mente estava mais agitada. Eu falei, nossa, eu tô ansiosa. Embora, na minha consciência, eu fazendo minhas atividades aqui, conversando com as pessoas, só sobre coisas assim, de alta vibração, toda aquela informação que eu tinha assistido na TV mexeu comigo. Mexeu porque ela criou um medo. E aí eu falei, gente, eu tenho que me conectar com esse medo, né? Porque pode ser que eu não esteja percebendo no meu dia a dia, mas inconscientemente esse medo está atuando em mim. E esse medo vai começar a criar este processo de adoecimento. Porque conforme a gente vai descendendo, isso vai chegar na dimensão vital. Chegou na dimensão vital, já vai alterar o sistema imunológico, já vai alterar a qualidade do sono. E respirar bem, se alimentar bem e dormir bem é essencial para a saúde. É ter um sono profundo, tranquilo e renovador, e no escuro, né? O sono precisa de escuridão, porque a luz, ela ativa o nosso corpo a criar substâncias do dia a dia, da energia, da tarefa, da ação. E é no sono é que a gente produz os hormônios, as substâncias que vão produzir essa renovação, né, do nosso corpo. Então, aí eu percebi que eu tinha que ter um limite. Então, eu me afasto, não assisto mais nada, eu consegui ter consciência do que era o coronavírus, até para orientar várias pessoas com quem eu conversei sobre o uso de máscara, lavar a mão e uma série de outras coisas, né? E de tempos em tempos eu entro um pouquinho, assisto para me atualizar sobre a doença, mas o que a gente cultiva aqui mesmo é a oração, estar se conectando com pessoas de alta vibração que estão buscando qual é a cura que esse momento está trazendo para nós, né? Apesar de toda a dor que nós vamos viver agora, todo o medo que a gente vai viver. Uma das curas é essa, né? Tá aproximando a gente. Você vê, a gente... Eu sou parente dela agora há 5 anos, viu, gente? Que eu tô com a cara. Eu mesmo já falo, não, eu sou seu primo, acabou. Eu já me adotei direto na família, não quis nem saber. Isso foi para se aproximar. Olha, eu chamo ela para fazer uma entrevista, ela nunca vem. Mas na hora que a gente conversou com ela ontem, olha, o mundo está precisando de você, o planeta está precisando de você, na hora ela se uniu ao TV Galáctica, porque ela é apresentadora da TV Galáctica, pessoal. Só que é aquela rebelde, sabe? Quando ela cisma de gravar um videozinho, ela vai e manda pra gente. Mas agora eu acho que ela vai... O puxãozinho de orelha que está tendo dentro de casa, né? Está tendo que ficar dentro de casa. Então, os projetos dela, os trabalhos dela, tá indo para frente. É uma das coisas que está unindo a família, né? E trazendo os projetos à tona, né? Com certeza, esse coronavírus realmente mexeu comigo, né? Às vezes a nossa mente está tão ocupada com tantas coisas, né? E... Não fala coronavírus, fala vento forte, senão vai cortar, cair a live. É, verdade, vento forte. Covid. É até melhor, porque não vai eles derrubam a live. Vento forte, aliás, o vento está ligado com a respiração, né? Isso é muito interessante, né? Como essa situação está mexendo com o quê? Com o chakra que está ligado ao nosso aparato respiratório. E o que é o chakra laríngeo? É aquele da comunicação. É como eu me comunico com o mundo. Só que eu comunico para o mundo a partir de como eu me comunico comigo mesmo. Então, qual é a clareza que eu tenho sobre um sentimento, sobre uma situação, uma opinião que eu tenho a respeito de alguma coisa, ou como me sinto? Quando a gente se expressa no mundo, a gente vai se expressar a partir desse mundo interior. Então, quanto mais a gente vai alinhando esse mundo interior, e mais a gente vai se alinhando com a vibração do amor, com o nosso coração, né, com esse pulso do coração,
mais a gente vai comunicar o mundo e agir o mundo, né, dentro dessa mesma vibração amorosa, né? Mas só voltando aqui um pouquinho, né, que eu parei lá na dimensão mental, então a gente vai estar tendo essas conexões neuronais, né, reforçando essas conexões neuronais, o nosso corpo vai a cada vez reagindo repetidamente a essa situação de estresse, criando cada vez contrações mais profundas, e aí começa a mexer com o nosso sistema fisiológico, né, com a produção de neurônios, de neurotransmissores, enfim, de hormônios, né, e começa a alterar toda a fisiologia. E aí essa coisa vai se repetindo, temos os nossos hábitos de saúde também, até que chega uma hora que isso chega no corpo físico. É por isso que hoje tem tanta doença autoimune, né? Doença autoimune é quando o corpo ataca o próprio corpo. E por que o corpo está confuso ali? Por que o corpo está atacando o próprio corpo? Porque essa comunicação, essa organização interna, né? Essa paz interna, esse equilíbrio, essa clareza de pensamento de quem a gente é, o que a gente quer fazer, né? E esse acolhimento de si mesmo, esse amor por nós mesmos, está meio confuso ali, tá meio confuso. Então, o sistema imunológico, ele se confunde. Eu vou contar uma história. Eu tenho um amigo que ele é imuno, ele tem um câncer, e ele câncer de linfoma, e aí ele apresenta uma psoríase, né? E que estava meio controlada, né? E aí ele teve mais uma doença de pele, e ele começou a ter uns problemas na pele muito fortes, ele não poder tomar sol, gente. Imagina ele não poder sair na rua, porque quando tomava sol, é como que o sol ia queimando a pele dele. E ele foi no médico, né? O médico já está sendo medicado, ele já está, né, se sentindo melhor, mas presta atenção, gente, no que o médico falou para ele. O médico falou, tá, isso que você está tendo não é nada do mundo exterior. É teu corpo atacando o teu corpo. É você mesmo que está se atacando. O sistema imunológico está confuso ali, ele não sabe o que está fazendo, né? Então, a gente precisa reorganizar toda essa informação interna. E o próprio câncer, o que é? Todo dia, nosso corpo está duplicando células erroneamente. Mas teve um dia que a gente está num estado, né, nessa visão integral do que é o ser humano, de todas essas dimensões, e o sistema imunológico não detectou essa célula. E aí essa célula começa a se multiplicar sem o controle do sistema imunológico até formar um tumor. O câncer é isso. E ele se alimenta de ambientes ácidos. Então, por exemplo, essa alimentação, Coca-Cola, se vocês forem assistir no canal do Dr. Laí Ribeiro, por exemplo, ele mostra como o Coca-Cola, enlatados, coisas com muito agrotóxico, ele vai acidificando o corpo, né? Então, a doença, ela vai... e por que a gente se alimenta de forma errada? O que faz eu ir comer McDonald's ou pizza toda semana, ou não ter interesse em comer uma fruta, comer um suco, né? Por que eu não tenho esse interesse em cuidar do meu corpo? Por que eu não tenho esse amor para cuidar do meu corpo? Então, dá para entender que a gente se alimentar mal é uma coisa que está começando na dimensão mental. Muitas vezes também é porque a gente não foi educado para isso. É uma coisa que está sendo passada de geração para geração há centenas de anos, e tem coisas que a gente faz no automático sem perceber. Eu fui criada, e o que a minha família, com a melhor das intenções, me ensinou sobre felicidade? Olha, você tem que casar, comprar uma casa própria, ter filhos, trocar de carro de 4 em 4 anos. Nossa, ter um cargo de liderança até os 30, nossa, você conquistou. Quando eu estava com 36 anos, que foi essa vez que eu comentei com vocês que eu fui parar no hospital, o que me levou para lá, na verdade, foi isso, porque eu já tinha conquistado quase tudo isso. Eu só não conseguia engravidar, também em função do volume de horas que eu trabalhava, né? Mas o restante eu já
E eu pensava assim, gente, eu já estou casada, já temos casa própria, estamos com uma empresa que tem ascensão, estamos bem. Por que eu não me sinto feliz? Por que me falta? Por que eu não me sinto plena? Né? E aí, quando eu comecei, me entreguei ao yoga, foi uma coisa assim, eu larguei tudo, eu me separei, larguei praticamente a empresa, assim, sabe? Comecei um outro negócio que ainda não era com yoga, mas aí eu passei 10 anos da minha vida estudando yoga naquela época, já faz o quê? Faz uns 16 anos, eu acho isso. Né? Passei 8 anos no Instituto de Estudos do Shaivismo da Caxemira também. Oi, Patrícia! Ai, linda, você tá aqui, que bom! Beijo, que bom que você está gostando. Então, oi Marcelo, boa tarde. Então, a gente cuidar do nosso ser é um cuidado integral. Lá na Unifesp, né, quando eu fiz esse curso, fiquei um ano com o Dr. Fernando Vignardi, é um curso que chama Diagnóstico Arquetípico a partir de uma equipe transdisciplinar. Transdisciplinar são equipes que vão além do multidisciplinar. Além de eu ter minha especialidade, eu tenho que ter um conhecimento que me permite perceber um ser de forma integral. Então, tem um cardiologista, tem um homeopata, tem um psicólogo, tem um odonto, um diabetólogo, sei lá, na equipe. Embora cada um tenha a sua área de atuação, sua especialidade, todos eles, através da visão transdisciplinar, que é um curso que eu tenho que fazer, eles se encontram, todos eles, numa dimensão acima do multidisciplinar, onde todos podem ver que aquele ser é um ser integral de várias dimensões. Não é só a alopatia que vai resolver o problema, né? Eu vou ter que cuidar de todas as dimensões desse ser. E eles fazem esse encontro nessa dimensão aqui, né? Então, até passo para a Patrícia do outro dia uma imagem que eu posso mandar aqui depois, que eu até achei no Google, que ele vai mostrar essas dimensões e várias terapias que podem ser para cada dimensão. Então, às vezes, uma pessoa está com câncer, ela está tratando o câncer ali, com a quimio e tal, mas ele está cuidando da alimentação dele, ele está com suplemento alimentar, ele está numa terapia e ele está fazendo meditação. Por quê? Para você alcançar a dimensão supramental, esse self, essa consciência superior, aí você pode pesquisar em qualquer linha de estudo, só tem um caminho, é a meditação. É quando eu me volto para dentro. Não tem outra terapia, é só a meditação que vai existir ali. Quer perguntar alguma coisa? Por que os animais, que nem a Clarinha mesmo, ela tem a posição de yoga direto? Ela até, e não é só ela começou a acostumar os outros animais. O animal também aprende com a gente ou a gente acaba aprendendo com o animal? Você, especialmente, que tem 2 cachorros aí, né? Eu acho que as duas coisas, viu? Porque muitos asanas são inspirados em movimentos dos animais. Por exemplo, o Adho Mukha, ele é o cachorro olhando para baixo. É quando o cachorro se espreguiça assim. Você tem a postura da serpente, quando você vai traduzindo, assim, se você traduzir para o sânscrito, assim, para o português, muitas posturas levam nomes de animais, né? Mas eu acho que o cachorro também, o animal também aprende com a gente. Ainda mais por quê? Porque a gente agora está mais conectado, né? Uma vez eu fui dar aula na casa de uma aluna, e o cachorro, a gente ficou de barriga para baixo, estava fazendo uns alongamentos assim no chão, o cachorrinho começou a fazer o mesmo. Gente, eu tenho isso em vídeo, vocês não estão entendendo. Daí eu falava assim, aí agora vire para a esquerda, e o cachorrinho virava para a esquerda, vire para a direita, e virava para a direita. Eu vou ver se eu acho esse vídeo ali para postar, né? Porque a palavra de cura é conexão. E a conexão começa com a gente mesmo. Porque eu não posso oferecer nada para o mundo além do que eu tenho dentro de mim. Eu não posso
dar dinheiro além do dinheiro que eu tenho. Eu não posso dar compreensão além da compreensão que eu tenho por mim mesma. Eu não posso dar amor além do que eu amo a mim mesma. Eu não posso entender o outro se eu não posso entender a mim mesma, né? E a gente foi criado numa sociedade de muita... Opa, fechou minha câmera aqui de novo. Aqui. E a gente foi criado numa sociedade de muitas regras, né? Então, que nem eu estava comentando, minha família, colocando regras, a fórmula para eu ser feliz, né? As regras de como mulher deve se comportar. Por exemplo, eu sento aqui em postura de Samanasa, na postura do yoga, e, de repente, assim, meu pai fala, nossa, você não vai arrumar um namorado, porque isso não é forma de uma mulher sentar, né? Então, olha só quanto preconceito, né? Eu falo, pô, mas... né? Como é que é isso, né? Eu tenho um amigo que eu falava assim, não, mas eu estou procurando um companheiro, assim, sabe? Uma pessoa que me apoie, que seja feliz quando eu realizo meus sonhos, que eu possa apoiar também, e que, sabe, né? Nossa, você vai ficar sozinha. Então, esse homem não existe. Esse homem, um homem assim, não existe, porque, sabe, não sei, uma mulher que nem você é difícil, né? Que eu não sou aquela que vai seguir aquele modelo machista que a gente aprendeu na minha época, né, gente? Eu tô com 51 anos, né? Minha sobrinha está com 18 e as relações dela já são diferentes das relações minhas, mas olha só como é que é a história. Eu estou falando da minha família, e me quer bem. Né? Eu estou separada há 2 anos, né? E a família já está preocupada, assim, tem que namorar. Olha, gente, vai dar um namoro na TV aí, ó. Qualquer coisa você diz para a TV Galáctica, manda e-mail para a TV Galáctica, Pamela, mora em Ubatuba, professora de yoga, uma pessoa que sabe velejar, ela é maruja, não sei, que ela também dirige lancha, que eu sei, é uma motorista. Olha só, estou fazendo já um primo que nem esse, quem precisa de inimigo? É verdade? Gente, agora vergonha de estar falando isso. Mas é que assim, eu estou falando muito assim da própria situação que às vezes eu me sinto. Mas antigamente, o que acontecia? Eu meio que batia de frente, mas não, eu ia defender minhas ideias, tal. Meu pai também, com essa história da Índia, né? Porque se a Índia tivesse tanto conhecimento, então a Índia deveria ser a superpotência. E eu falei, poxa, superpotência está ligado a poder, a dinheiro. E poder está ligado a quem? Alguém domina e alguém é dominado, né? Então, acho que avaliar qualquer cultura em função disso também é algo que a gente está aprendendo desde da cultura romana e antes da cultura romana, que é essa questão do poder, da conquista, né? E a gente não conseguir valorizar outras coisas que agora, nessa situação, esse furacão aqui que está passando, a gente vai começar a valorizar. De poder colocar os pés no mar, de poder ir passear na pracinha, de poder ir visitar um amigo e dar um abraço, sabe? Está dando essa confusão toda aqui da economia, né? A economia está sendo colocada em xeque com essa situação, mas o que a gente está valorizando mais? Lógico que a gente está preocupado com a questão financeira, né? Ela traz né? Ela tem um peso nas nossas vidas, ela faz parte, é uma energia sagrada também. Mas o quanto está vindo à tona essa questão do quanto a gente valoriza as relações, as conexões, né? Mas eu fugi do assunto de novo, né, Dori? Estou falando lá das dimensões. Então, não, mas o gostoso é isso, Pamela, você se sentir em casa, porque, na verdade, aqui eu estou aqui tomando minha aguinha do Gus, ao mesmo tempo aqui tá a aguinha, tá os cristais aqui, então a gente se sente em casa, tranquilo, eu estou com o cachorro no colo, porque, na verdade eu estou em casa, né? Porque o estúdio da TV Galáctica eu tive que trazer para casa. E, Pamela, eu sei que você está fugindo direto, mas não é isso. A gente está passando uma situação agora que as pessoas estão muito preocupadas dentro de casa,
algumas estão preocupadas só com o vento forte, mas elas esquecem das outro tipo de doenças que a gente pode pegar, né? Porque muitas pessoas, o coronavírus, o vento forte tem medo de calor, então eu vou ficar só quente, mas tem gente que tem a pressão, tem gente que está usando álcool demais, tem gente que não está tendo cuidado, está se queimando. Então, está tendo muita coisa acontecendo e as pessoas não estão se ligando que elas precisam também se cuidar das outras coisas, porque, gente, você continua tendo dor de cabeça, enxaqueca, você continua tendo pressão alta, pressão baixa, tem que cuidar, você continua tendo que fazer a fisioterapia. Então, não pode ir ver na internet, ver, ó, como que eu posso fazer na minha casa, um chá, alguma coisa, porque as pessoas simplesmente ela acha que só tem isso agora. Não, gente. Ó, a água continua, subiu aí o Ubatuba, lá no Pantanal, pegou fogo no Pantanal, continua os ventos fortes, continua as chuvas fortes. Então, as pessoas, elas não estão pensando nas outras coisas, só estão pensando naquilo. Eu estou atendendo várias pessoas que elas estão ficando meio biruta. O que vai ser de mim amanhã? Gente, não importa o seu trabalho no momento, o valor, importa a sua saúde. A gente tem que cuidar da saúde, né, Pamela? Ninguém melhor do que você para falar sobre isso, né? E olha, a saúde começa por essa paz interior, sabe? Por essa nova forma da gente se conectar com aquilo que nos aflige, né? Então, eu estava explicando todo esse modelo quântico de homem para poder chegar nesse ponto, que é como é que a gente vai se conectar. Então, nessa questão, então a gente está falando da dimensão mental, que é a dimensão dos pensamentos e das emoções. As emoções, elas são coisas passageiras, né? Então, eu tenho raiva agora e amanhã eu não tenho, eu estou muito feliz agora, amanhã eu não estou. Então, tudo isso é passageiro. Até eu estava comentando nessa questão da minha família, das coisas que eles falam, que antigamente eu levantava a bandeira para defender. Só que a partir do momento que eu comecei a me aceitar melhor, né, a me amar melhor, a me acolher melhor, eu comecei a enxergar melhor eles e a entender que tudo isso é só uma coisa, é amor que eles têm por mim, né? É a preocupação, é o que eles acreditam, né? Então, muitas vezes é o que o outro acredita que pode nos fazer feliz. E aí, quando a gente começa a sair do nosso ego, enxergar isso de fora, a partir do nosso self, então aí a gente pode enxergar realmente qual é a intenção das pessoas, porque dentro do yoga, inclusive do karma yoga, que está muito ligado ao Bhagavad Gita, né? Ao que os Hare Krishnas também, né? Eles trabalham bastante, que é a intenção com que eu faço as coisas. E às vezes mais vale para o mundo, para a consciência superior, a tua intenção do que exatamente o que você falou, o que você pensou, o que você sentiu. De repente eu fiz alguma coisa com a intenção de amar, de cuidar daquela pessoa. De repente eu fiz uma coisa que não foi legal, né? Isso pode ter mais valor do que aquela pessoa que vai fazer uma coisa certa, mas de uma forma egoísta, de uma forma egocêntrica, né? Então a intenção ela vale muito. Mas aí, então, o que acontece? Quando esses pensamentos vão se repetindo, essas emoções, a nossa vitalidade vai caindo. Porque a vitalidade, a dimensão vital é a dimensão do sentimento. Sentimento é aquilo que não é passageiro. Então, por exemplo, o nosso propósito de vida. A gente saber qual é o nosso propósito de vida está na dimensão dos sentimentos, na dimensão vital. E não importa, porque também a nossa sociedade fez a gente acreditar que missão de vida é algo muito glorioso, muito assim expressivo, é ser um Dalai Lama, é ser um Gandhi, é ser uma pessoa assim, sabe, muito famosa e influenciou muitas pessoas. E não é. Às vezes você escolheu como propósito de vida ser mãe, cuidar dos teus filhos, cuidar da tua casa. Às vezes você cumpre o teu propósito de vida sendo a pessoa da limpeza do hospital. Já pensou um hospital que não tem ninguém para limpar? Como é que ia ser? Um lixeiro que não passa na tua casa para recolher o lixo? Como é que ia ser? Né?
Então, quando a gente fala de propósito de vida, não significa que tem que ser algo grandioso, né? Significa que eu sinto que aquilo que eu faço é exatamente o que eu deveria estar fazendo e que aquilo contribui comigo e com o outro ao meu redor, né? E quantos de nós estamos realmente vivendo o nosso propósito de vida? Quantas vezes a gente está num emprego que a gente não gosta, mas a gente está lá porque a gente quer sustentar a família? Em muitos casos desses eu falo, qual é o teu propósito de vida? Porque às vezes o propósito de vida da pessoa é suprir aquela família, né? E aí não importa o que ela está fazendo, não importa se hoje eu estou trabalhando na profissão A, B ou C, porque o que realmente faz eu me sentir plena é que eu estou dando uma boa alimentação, eu estou dando um bom estudo, eu posso ter essa presença junto com eles, né? Então, o que mais alimenta a nossa dimensão vital é exatamente isso. É a gente saber que está exercendo nosso propósito de vida. E muita gente, eu já me deparei com muitas pessoas que não sabem. Eu falo, qual é o teu sonho? E a pessoa fala, não sei, nunca parei para pensar nisso. Eu só sei que eu comecei a fazer faculdade, me formei, comecei a trabalhar, que é nenhuma louca, é pagar a conta e conseguir uma promoção, ia comprar um carro melhor, uma casa maior, e aí a pessoa nunca parou para se observar. E aí, muitas vezes, por isso que muitas vezes a gente vê que aí quando chega lá na frente, né, na aposentadoria, que é quando a gente começa a se aquietar e se conectar consigo mesmo, ou quando vem aquela doença grave te tira da tua rotina, e você tem que se conectar com você mesmo, você fala assim, meu Deus, sabe? Tem gente que muda a vida, agora eu vou começar a viver, porque esses momentos difíceis, como esse que a gente está vivendo agora, pode mudar a vida de muitas pessoas. Porque é na hora que elas vão se conectar com elas mesmas e elas vão começar a descobrir o que elas realmente valorizam. E quando a nossa vitalidade está em alta, o nosso sistema imunológico está muito feliz, né? Está em altíssima também, né? E aí vem a dimensão metabólica, né? Que aí são todas as funções do corpo, todas as substâncias, reações que acontecem dentro do nosso corpo, para manter toda a atividade do corpo, né? Inclusive, uma coisa bem interessante, né? Cada substância que tem que entrar na célula, né? Então, por exemplo, a glicose, o oxigênio, então você tem aqui a célula. A célula é cheia de receptores. Esses receptores têm várias forminhas. Tipo, que nem como se fossem pecinhas de Lego. Então, sei lá, como se fosse, eu tenho uma coisinha assim em V, e a gente, na medicina, eles normalmente mostram para a gente, visualizam dessa forma. Imagina que aqui eu tenho uma coisinha em V, e aí eu tenho uma substância que tem exatamente o encaixe para entrar aqui, é a chave para que aquela substância entre. Não exatamente dessa forma, mas é que eu trabalhei muitos anos assim, fazendo treinamento na indústria farmacêutica, né, sobre medicamento, a fisiologia, a patologia, como é que os medicamentos agiam, né, para atuar nessa doença, né. Então, a gente, de forma didática, visualiza isso. Então, eu teria vários receptores que fossem como várias pecinhas de Lego que estão esperando a pecinha de Lego certinha para entrar. E o que acontece? Quando a gente está muito deprimido, com depressão, com muita ansiedade, muito acelerado, enfim, o que acontece? A gente diz que essas células perdem a afinidade. Ou seja, a célula está lá, o receptor está lá, a substância está lá no sangue, mas não consegue entrar. Né? A minha capacidade de absorver essas substâncias pelo corpo, ela se vê prejudicada. E aí começa a se manifestar no físico, né? E aí um dia você é diagnosticado com alguma doença. E tudo começa lá na dimensão mental. Então a gente fala, poxa vida, obviamente, você tem uma doença crônica, você tem uma doença imuno, você tem que conversar com o teu médico, não é chegar aqui, vou largar, então eu não vou fazer mais quimio, não vou tomar mais a medicação. Você está ali tomando há um tempo um antidepressivo, você não vai pegar e parar de um dia para o outro e parar de tomar, não pode, né?
A gente tem que fazer as coisas conscientemente e de forma orgânica. Então, quando você vai para uma aula de yoga, que você vai fazer uma postura, o que a gente fala? Respeite o seu limite. Então, se eu estou pedindo aqui para elevar os braços, né, paralelo às orelhas, de repente tem gente que não consegue, que fica aqui, que fica aqui. Então, o que a gente faz? A gente faz bem devagar, né? Então, vai fazendo devagar, sentindo o teu limite. Foi aqui, fica aqui. Porque se você for além do teu limite, você vai se machucar. E aí, conforme você for trabalhando a respiração, a permanência, né? Essa conexão com essa postura, aí você vai conquistando. E no yoga você pode se machucar quando você não respeita esses limites. Às vezes você vê que teu colega está fazendo uma postura mais avançada, o professor está fazendo uma postura, e você quer copiar, você quer chegar naquilo muito rápido. E o caminho do yoga é um caminho... Eu estou lendo aqui a mensagem do Luciano, desculpa, gente. Isso, chegou o tempo da introspecção, né? Como é que eu sei qual é o meu limite no asana? Porque eu fecho os olhos e eu sinto o meu corpo. Eu vou sentindo se ele tem algum desconforto naquilo que eu estou fazendo. Só que fazer um asana com essa consciência é uma coisa, né? Outra coisa é quando a gente tem que se conectar com coisas que machucam muito, né? Às vezes você tem uma memória que está ali naquele processo repetitivo, já inconsciente, que às vezes você já nem lembra mais, mas que ele está operante inconscientemente, fazendo com que você faça determinadas escolhas, né, que você leve a vida de uma certa forma, criando todo esse processo de descendência da doença, né? E a gente não aprendeu a se conectar com aquilo que dói e machuca. Então, quando eu passei aqueles 3 dias assistindo muitas notícias e falando com muitas pessoas sobre o coronavírus, para entender o que era o coronavírus, que eu fiquei ansiosa, eu percebi que eu parei para me observar essa ansiedade. Não. Não fala coronavírus, não fala. Vento forte. Com toda essa questão da ventania forte ali, eu percebi que eu estava ansiosa, então o que eu fiz? Eu me recolhi. E aí, quem eu encontrei? Medo da morte. Eu senti medo de morrer. E quando eu identifiquei que o meu medo maior era a morte, o que eu ia fazer? Eu ia tentar encobrir. Deixa eu assistir um filme legal, sabe? Bem leve, para eu parar de pensar nisso, eu vou conversar sobre outras coisas. Sim, isso ajuda, e muitas vezes a gente precisa fazer isso. Mas quando você quer ir a fundo e se curar, eu vou ter que me conectar com a morte. Então, eu vou parar e vou deixar que meu inconsciente traga todas as imagens que ela está criando desse medo da morte. Mesmo que esse seja eu mesma me vendo morrer. E a gente vai acolhendo, né? Assim, no começo, eu estou falando isso, assim, mas você vê, eu falei da Ione aos 18 anos, a Ione já fazia visualizações comigo, a gente trabalhava a questão da respiração, depois estudando muitos anos com yoga. Então, assim, não vou falar, olha, se conecta com uma sensação muito forte de cara. Não. De novo, a gente tem que respeitar o nosso limite, né? Então, se uma memória é muito forte, você não precisa começar com ela. Comece com coisas mais simples. Uma pessoa que te incomoda muito, por exemplo, para você entender de onde vem esse incômodo. Porque tudo que incomoda a gente é um reflexo da gente mesmo no outro. O outro está refletindo na gente. Por outro lado, aquela pessoa que está fazendo algo que às vezes vai nos machucar, é um reflexo dela que ela está pondo para fora. É uma questão que ela tem que resolver. Então, sempre que acontecem esses choques, né, essas coisas que nos afligem, sempre é um processo de cura que pode acontecer ali. Depende de como a gente vai olhar para ela. Por isso que ali no curso, o Fernando sempre fala, é a doença como um caminho de cura. A doença é um caminho de cura de algo muito mais profundo dentro de nós.
que nos permite ir na origem daquilo que causou, do que começou a causar até chegar no físico, né? E para isso, a gente vai ter que ter alguns treinos, né? Primeiro, a respiração vai ser fundamental para entrar num processo desse. Começar a respirar da forma adequada. Começar a treinar o que é observação contemplativa. Como é que eu observo alguma coisa, uma pessoa, uma situação, uma memória, sem me apegar? Quando eu posso assistir o meu próprio ego agindo, né, sem me apegar ao que eu estou vendo, mas observando como se eu fosse uma pessoa de fora que está observando aquilo. Como se eu pudesse observar a mim mesma, desapegada. E começar a trabalhar a conexão com o coração, para a gente entender que a gente pode acolher tudo isso. Então, se em algum momento eu tenho as sombras, né? As sombras são coisas nossas que a gente não gostaria de ter e a gente joga para o inconsciente. Então, eu sou uma pessoa muito, sei lá, eu sinto que eu sou egoísta e isso não é legal, então eu vou jogar lá para o fundo. Eu não sou egoísta e o mundo não me percebe. Nem eu consigo conscientemente me perceber. Porque eu me vi em umas situações assim e eu comecei a jogar aquilo lá para baixo. E aí, de repente, numa prática desse, surge esse sentimento. E aí, o que você faz? Você acolhe. É como, eu falo assim, dê nome para o seu ego. Meu ego tem um nome. Guarde só para você. Não vou falar. Vamos supor que meu ego chame Aninha. Aí eu vou falar o quê? De repente eu me vejo assim, sentindo ciúme, sentindo inveja, sentindo raiva. O que eu faço? Na hora que eu percebo que eu estou sentindo essa emoção, e aí a prática de respiração e de meditação vão ampliar esse momento em que você sente essa emoção, que você percebe, eu falo, olha aí, dona Aninha, a senhora sendo invejosa. Só que eu sou uma mãe amorosa. Eu falo, vem cá, inveja, que eu vou pegar você no colo. Vem cá, que eu vou... Eu amo você, eu acolho você, porque você, inveja, é uma parte de mim mesmo, do meu ego. E como você faz parte de mim, eu amo você. Querida, nós temos 3 minutos só, porque como no Instagram eles deixam subir só com 53 minutos, eu queria que você deixasse seus telefones, eu quero, né? Seus telefones, seu e-mail, e que você encerrasse com uma meditação aí para o pessoal, porque essa meditação, inclusive, ela vai entrar no horário das 18 horas, junto com esse programa. Em 3 minutos? Caramba! Então, deixa eu ser bem rápida aqui. Bom, gente, eu acho que, na verdade, onde eu queria chegar era nisso, na vibração do amor, só o amor cura. É só o amor cura. E a gente tem todo esse processo para ajudar a gente, todas essas práticas, para a gente poder aprender a fazer isso, para despertar para isso. Então, meu nome é Pamela Jaque, meu Instagram, meu Face, meu YouTube é Pamela Jaque Yogini, com Y, né? Em breve vou estar lançando o blog. E eu vou convidar, então, vocês todos agora a sentar confortavelmente, fechar os seus olhos, respirar profundamente, inspire, solte o ar pela boca, a cada exalação, soltando todas as suas tensões físicas, mentais, emocionais. Solte. Faça umas 3 respirações profundas. E então passe a respirar naturalmente, sempre soltando o corpo a cada exalação, trazendo a sua atenção para o momento presente, para o aqui e para o agora. Ouça os sons ao seu redor, os sons mais próximos e também os mais distantes.
sem julgar, se o som que você ouve é bom ou ruim, se te agrada ou se te desagrada. Apenas observe. É um som agudo? É o som mais grave? É um som que está mais à sua esquerda, à sua direita? É um som pontual, ou que se expande em ondas? Observe. E então vá sentindo a temperatura do ambiente, tocando a sua pele. Também sem julgar. Se eu tomar contato, você sentir qualquer emoção, qualquer contração, lembre-se de soltar, descontrair na exalação e se entregue a observar a realidade tal qual como ela se apresenta. E tome consciência do seu corpo, sentindo seus glúteos, suas pernas, seus pés. Tomando consciência do seu tronco, parte anterior e posterior, até alcançar os ombros, seus braços, seu pescoço, sua cabeça. E vá levando as mãos em Anjali Mudra, palmas das mãos na altura do coração, levando a testa em direção aos dedos das mãos, num gesto de agradecimento, por todos aqueles que têm trazido conhecimento, desde os antepassados até os dias de hoje, e por todos nós aqui presentes, e por todo o planeta. Que todos os seres sejam felizes, que todos vivam em paz. Namastê. Muito obrigado, minha querida. E fica a próxima aí. Na verdade, você tem que mandar os programas para mim, tá bom? Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Obrigado a todos, pessoal. E até mais tarde. Vou estar fazendo a leitura das cartas às 20 horas hoje. Tchau.